Salve Maria Imaculada, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje comentado. Antes, quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 9 de março, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos meditar, refletir este santo evangelho de hoje. No final do evangelho, Jesus fala que é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O Pai Celeste ensina a cada um de nós a perdoar de coração o nosso irmão. O perdão é um desafio, tantas vezes não é fácil, guardamos mágoas, rancores, mas devemos pedir o auxílio dos céus, pedir ajuda a Deus para perdoarmos, porque o perdão é um compromisso que nós temos com o nosso próximo. Devemos ser capazes de compreender e perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. E a gente não pode se cansar de perdoar. No início do Evangelho, Pedro, que se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Existe um limite para o perdão? Até esse ponto eu perdoo, depois não tem como, não dá para eu ficar perdoando sempre? Pedro questionou isso a Jesus. Mas nós não devemos nos cansar de perdoar, de sermos bons, de amar ao nosso próximo. Como a gente não pode se cansar de amar a Deus de todo o coração. Todo bem que a gente pode fazer, nós devemos fazer. Se nós temos a oportunidade de fazer o bem, de levarmos amor, de perdoarmos,
nós não devemos colocar barreiras para isso, limites para esta condição, mas fazer com todo o coração, sem limites. Não existe uma medida para o perdão. A medida do perdão é perdoar sem medidas. Da mesma maneira, o amor. A medida do amor é amar sem medidas. Até 70 vezes 7, Jesus responde a Pedro. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. E aí ele explica por quê. Ele conta aqui que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E aí um devia uma quantidade enorme a este rei. Ou seja, nós pecamos tantas vezes, falhamos tantas vezes e nos apresentamos diante de Deus com o coração arrependido, buscando este perdão de Deus. E Deus é misericordioso e nos perdoa sempre. Sempre que buscarmos a Deus de coração realmente arrependido e com o compromisso de não mais errar, de não mais pecar. E Deus nos perdoa. Se Deus nos perdoa sempre, quem somos nós para ficarmos colocando limites para o perdão? Limites para essa pessoa, olha, até aqui eu consigo perdoar, mas a partir daqui não dá mais. Não podemos colocar limites. Pode ser um desafio, não é fácil, mas nós temos que perdoar e entender o que é o perdão. Muitas vezes a pessoa fala, mas ela me magoou de uma maneira que não tem mais como eu ficar convivendo com ela, tendo a mesma amizade, a mesma confiança. Mas quem disse que o perdão é isso? Se um amigo te magoou, um amigo próximo e está difícil perdoar, não é que você vai voltar a ter uma amizade profunda com este amigo, confiar plenamente nele, mas o perdão é não levar ódio no coração, é não levar rancor, não ficar guardando mágoas. Nós devemos buscar o perdão, perdoar o nosso próximo, pedir a ajuda de Deus. De que maneira? Desejando o bem a esta pessoa que nos fez mal, desejando a salvação dela, não a condenando, desejando que ela seja feliz em sua vida e não ficar desejando, tomara que ela se dê mal nisso e naquilo, e a gente vai desejando mal, deseja até mesmo a não salvação, o inferno a tantas pessoas. Nós não podemos agir assim. O perdão é desejar o bem, desejar o amor e desejar a salvação ao nosso próximo. O perdão não é voltar uma amizade com confiança, chamar a pessoa para ir viajar, comer uma pizza em casa. Não é. O perdão não é isso. O perdão é desejar o bem, é desejar a salvação, desejar o melhor, a alegria, a felicidade ao seu próximo, à sua próxima, que veio a te ofender, que te magoou, que te traiu a confiança. Nós não podemos ficar guardando rancores, mágoas, ódio, porque tantas vezes nós cometemos enormes erros, pecados e Deus nos perdoa. E muitas vezes uma pessoa falou alguma coisinha com a gente e a gente já fala, não, essa pessoa não dá para perdoar. Como diz aqui a história que Jesus conta do reino dos céus, que é como este rei que resolveu acertar as contas. Ele devia uma enorme quantidade e Deus perdoou, ou seja, diante de um grande pecado nosso, Deus nos perdoa. Quando somos inimigos de Deus, Ele veio até nós, nos enviou o Seu Filho para a nossa salvação, para abrir as portas dos céus, para redimir toda a humanidade. E às vezes uma pessoa fala alguma coisinha atravessada contra a gente já não perdoa, fica guardando mágoa, rancor, ou seja, uma pequena quantidade, como diz aqui, 100 moedas, pouca coisa diante daquilo que Deus nos perdoou, a comparação aqui, e nós não perdoamos o nosso próximo. Então, como Deus nos perdoa, nós devemos também perdoar aos nossos irmãos e irmãs. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostou aqui do vídeo,
deixe um joinha, um like, o seu comentário e se inscreva no canal Parábolas de Fé.